Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, uma doença erradicada no Brasil, mas endêmica em outros países. Hoje o neurocirurgião Dr. Luiz Tarcísio da Gama falará sobre esse assunto para nós. O programa Papo Médico começa agora. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença altamente contagiosa. Em uma pequena porcentagem das pessoas infectadas, o agente causador pode atacar as células do sistema nervoso central. E cerca de 1 a cada 200 casos, essas pessoas evoluem com paralisia. Gama, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. O que seria a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil? É uma doença desencadeada por um vírus, por uma virose, que adentra ao corpo humano através da orofaringe, principalmente por autoinfecção ou por transmissão por fezes ou água contaminada. Não necessariamente ela é uma doença única de crianças. Ela pode também se desenvolver em pessoas adultos jovens. Então, o contágio é por água contaminada ou diretamente, por saliva? Porque, na verdade, ela é um enterovírus, né? Ela entra pela cavidade bucal, ela pode ser transmitida pela saliva, por secreções, de maneira geral, da faringe e da orofaringe, e também pelas fezes, né? Com então, águas contaminadas, má higiene, uma série de coisas podem transmitir. Como você falou, não é uma doença que atinge só criança, então o nome paralisia infantil é um pouco controverso. É que na realidade não chega a ser controverso, é que a maioria das pessoas ou dos seres humanos que desenvolvem são crianças até 4, 5 anos, apesar de ter uma faixa uma faixa além disso que acaba desenvolvendo a doença em pessoas adultas. A partir do momento que a pessoa é infectada, em quanto tempo surgem os sintomas? Depende muito. Tem pessoas que demoram 4 dias, 5 dias, podem ocorrer um desenvolvimento viral até 10 dias. Apesar de existem casos relatados de até 30 dias. Você começar a ter sintomas. Não tem sintomas específicos da poliomielite. Assim, ela começa como um quadro viral, como se tivesse uma gripe ou uma infecção viral. Nos casos mais graves, você pode ocorrer uma meningite linfomonocitária. Então, tem uma parcela que é infectada e fica num estado, né, vamos supor, gripal e evolui para a cura. Não necessariamente. Tem alguns casos, porque esse vírus, ele normalmente, como você disse, ele acaba afetando o sistema nervoso central. Nessa parte do sistema nervoso central, a maioria se concentra na medula cervical, né, e na medula tóraco-lombar. O que diferencia ela de uma virose simples é exatamente você começar a ter perda motora. Todos os pacientes evoluem dessa maneira? Não, tem alguns que não apresentam isso. Tem alguns pacientes que abaixo de 50% a 60%, abaixo de 50% de afecção da quantidade dos neurônios, as pessoas podem ter a poliomielite sem ter paralisia, sem ter a paralisia flácida. Mas é muito raro isso, mas existem pessoas que desenvolveram a poliomielite sem desenvolver a paralisia. E como é que é a situação da doença hoje no Brasil? Ela já se encontra, assim, teoricamente erradicada, né, desde 1994. A Organização Mundial de Saúde já determinou que desde 1994 já não existe mais casos de surto de poliomielite no nosso país. A gente estava conversando antes da entrevista, você falou que em alguns lugares ainda é crítica. Sim, claro. Na África, em determinados países da Ásia, né,
Nós começamos principalmente a Nigéria, que ainda não tem... Isso está diretamente relacionado às condições sanitárias do país. Gama, vamos interromper um pouquinho a entrevista e voltamos no próximo bloco com um pouquinho mais sobre poliomielite para vocês no programa Papo Médico. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Estamos de volta com o neurocirurgião Dr. Luiz Gama. Gama, falando mais sobre poliomielite, vamos falar um pouquinho sobre o tema importantíssimo, que é a vacinação. Como que funciona a vacinação da polio? A vacinação da polio ela foi grandemente estudada por Salk e Sabin no final dos anos 50, e o desenvolvimento da vacina demorou vários anos para isso. Os testes, depois que ele desenvolveu, que Sabin desenvolveu a vacina, foram feitos na população russa. Após uma grande vacinação em massa na Rússia, na União Soviética, foi liberado em 1962 o uso da vacina aqui no Ocidente, principalmente na Norte América. Ele desenvolveu, Salk e Sabin desenvolveram uma variante do vírus, uma totalmente inativa, que foi Salk que fez, e o Sabin, o vírus atenuado, que são as gotinhas que são administradas nas crianças aqui no nosso país e no mundo todo. O famoso Zé Gotinha. O Zé Gotinha, exatamente. Que é importante, porque é muito mais eficaz a prevenção do que o tratamento. Sim. Porque, na realidade, não existe um tratamento específico, único, para depois que a pessoa desencadeou ou desenvolveu a doença. Agora, a prevenção, a gente tem a vacinação e também algumas medidas que a pessoa pode ter. Né? Sim, algumas medidas, principalmente de higiene, né? Como é transmitido por fluidos humanos e principalmente por fezes. Quer dizer, precisa conscientizar a população de que a higienização no nosso dia a dia é importantíssimo. Né? Tanto que você vê a diminuição, o aumento da propagação a continuidade dessa doença no mundo ainda hoje, em países que têm dificuldades no sanitarismo e nas suas controles de esgotos e a própria água, né, que é fornecida, a higienização da água e assim vai. E agora a pessoa contraiu a polio, né, acabou desenvolvendo uma paralisia. Em termos de tratamento, como é que funciona? Na verdade, nós temos vários tipos de poliomielite. Não necessariamente ela fica somente na medula, ela pode também se alojar no cérebro, principalmente no giro pré-central e na região do cerebelo, que é a parte posterior aqui que controla os nossos movimentos. Então, veja, dependendo do que você adquire, do tipo de doença, do tipo de forma da poliomielite que você adquira, vai ser o que você vai ter como quadro clínico. E, normalmente, o óbito e a morte desencadeada pela poliomielite ocorre quando você está com o vírus na região bulbar do sistema nervoso central, no caso o cérebro, que é o que controla a respiração. Se a pessoa sobrevive a uma infecção nesse local, ela acaba tendo dificuldades do ponto de vista não só motor de membros, como também dificuldade a deglutição, a articulação da fala, no caso tem dificuldade, disartria que nós falamos, dificuldade para a articulação da língua, da fonação, das cordas vocais, porque pegam todos os nervos cranianos que são bulbares, que vão
inervar ou que inervam toda essa região do corpo humano, que é da face e da região da faringe e orofaringe. Agora, a parte cognitiva, né, ela também pode dar problema. Pode dar problema. Não é tão comum, não é tão frequente, mas desde que você pegue o córtex cerebral, desde que o vírus se aloje no córtex cerebral, você pode ter problemas com relação a isso. Então, o tratamento seria mais medidas, né, multidisciplinares, né, uma fono, uma fisioterapia bem... Exatamente, desde que a pessoa consiga sobreviver a essa fase aguda e principalmente que pode levá-la ao óbito, né? Que é nessa região que faz com que uma pessoa morra, que uma criança, que um adulto acabe perdendo a vida. Gama, agora para a gente finalizar esse assunto, que se deixasse a gente ficar falando o dia inteiro, o que você pode deixar de recado para o pessoal de casa? O importante, como tudo em medicina, é a prevenção. Porque se você previne uma doença que você consegue somente com algumas gotas ou que você dá 4 vezes, são 4 etapas que você faz a vacinação, você evita umas sequelas e até riscos importantes com relação à vida do seu filho, né, e de todas as crianças da nossa cidade, do nosso país. Porque, na realidade, o tratamento pós-poliomielite acaba sendo mais de suporte do que qualquer outra coisa. E sem contar que você pode ter danos em todas as articulações, danos como cifoses, escolioses, degenerações articulares secundárias à paralisia e à disfunção neuromuscular. Sequelas para sempre. Uma simples gota pode aí, teoricamente, salvar vidas, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença no programa Papo Médico. E vocês aí em casa, espero que todos tenham aproveitado essa entrevista e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.